Olá, alunos! Nesse vídeo, nós iremos estudar sobre os discursos relacionados ao objeto artístico. Existe um livro chamado O que é Arte, escrito pelo pesquisador George Collie, em que ele justamente pergunta e responde questões relacionadas a esse tema. Portanto, o que podemos chamar de arte? Quem define o que é ou não arte? Quem define o que deve ou não ser preservado no museu? Essas são as questões que são abordadas pelo George Collie no livro Que é Arte. E ele vai discutir de diversas maneiras esse tipo de abordagem discursiva. Esses discursos, eles se transformam em instrumentos para criar uma hierarquia desses objetos artísticos. Imaginem que no período neolítico, uma pessoa construiu um vaso de cerâmica. Esse vaso ele tinha um objetivo utilitário. Muitos e muitos séculos depois, você tem esse objeto preservado no museu. E nesse museu, o olhar do espectador é outro. Apesar dele saber que é um objeto utilitário, era um vaso do período neolítico, ele também enxerga esse objeto enquanto um objeto artístico. Portanto, o George Collie coloca da seguinte maneira em seu livro: a obra de arte é um emissor. Ela envia sinais que nós recebemos. O tempo, as distâncias culturais são grandes causadores de ruídos que interferem nos sinais enviados. O George Collie, com essa frase, ele quer dizer justamente que existe um discurso próprio do objeto artístico, ou seja, o objeto artístico enquanto um bem simbólico, a arte enquanto um bem simbólico, ela emite significado para o espectador, e esse espectador precisa interpretar adequadamente esses significados. Entretanto, com o passar dos séculos, esses significados mudam, porque o contexto histórico é outro, a condição política, econômica, filosófica daquele espectador é outra, e o entendimento dele sobre a arte também vai ser outro. A necessidade, então, da crítica, da teoria da arte é iminente, porque senão nós iremos interpretar de uma maneira completamente equivocada que tipo de discurso, que tipo de emissão simbólica aquele objeto está nos enviando. Os discursos sobre esse objeto artístico, eles classificam, eles modelam, eles criam uma hierarquia entre os objetos artísticos. E a teoria da arte tem como objetivo ampliar as possibilidades discursivas e também facilitar esse estudo sobre o objeto, que é um campo tão complexo. Quando nós pensamos numa linha teórica, quando você, enquanto aluno, quiser falar sobre um objeto artístico, você provavelmente vai ter que fazer uma pesquisa em que vários autores concordam, têm um ponto de vista comum sobre aquele determinado objeto. Ao elaborar sua pesquisa, você vai confrontar esses autores com outros que têm uma outra opinião, formando então uma teoria sobre aquele objeto artístico, formando então a sua teoria da arte sobre aquele objeto artístico, ou formando a sua crítica de arte sobre aquele objeto, a sua crítica particular, pessoal. Existe um outro autor que também discute sobre isso, chamado Pierre Bourdieu. Esse autor, ele aborda essa questão do discurso, essa questão da obra de arte enquanto uma emissora de significados no campo da sociologia da arte. O Pierre Bourdieu, ele nos anos 60, ele vai frequentar alguns museus e verificar a relação do espectador frente a alguns objetos, frente a obras consagradas como a Mona Lisa, que é a Gioconda, feita pelo Leonardo da Vinci, e também outros objetos tradicionais clássicos. E ele verifica que alguns espectadores não possuem as condições necessárias para decifrar a obra de arte. A obra, então, emite uma mensagem para esse espectador e, por conta de uma falta de formação escolar adequada ou uma falta de frequentar adequadamente ou diversas vezes o museu, ele começa a não conseguir compreender muito bem essas obras. E isso ele coloca, né, como um ponto negativo, um ruído, fazendo uma ponte com o que o George Collie colocou em relação a esses discursos. A pessoa, então, que frequenta o museu, a pessoa que tem uma formação artística adequada, não só escolar, mas também uma formação artística incentivada a partir do ambiente familiar, então ela terá uma interpretação um pouco mais adequada sobre essa obra.
Pierre Bourdieu fala então da necessidade de familiaridade em relação ao objeto artístico. Quanto mais você frequenta o ambiente no qual a arte se encontra, maior é a sua familiaridade. Como eu coloquei anteriormente, o Bourdieu salienta que essa familiaridade também vem de casa, ou seja, não basta uma formação escolar adequada, mas uma formação cultural, simbólica adequada. E isso ele já havia verificado nos anos 60 que não era muito comum na França. Quando nós pensamos no Brasil, no nosso contexto cultural totalmente diferente, nós podemos pensar em algumas adequações e também diversos problemas gerados a partir desse contexto. É, portanto, extremamente necessário que você, enquanto estudante de arte, frequente os lugares onde a arte acontece. Vá até um museu, leia muito sobre a arte, assista muitos filmes, assista peças de teatro, para que essa familiaridade possa criar um repertório na sua cabeça, um repertório crítico, e com esse repertório você consiga escrever e desenvolver e compreender melhor as teorias da arte. Se, em relação às obras clássicas, o Bourdieu já coloca aqueles pontos negativos de interpretação, quando nós pensamos em relação à arte moderna ou contemporânea, esses pontos dos discursos que não são muito bem interpretados, a arte enquanto bem simbólico não muito bem compreendida, isso começa a ficar bem mais complicado para o espectador. Se o espectador não consegue compreender uma obra de arte visual realista, consagrada, como a Mona Lisa, por exemplo, quando esse espectador vai até um museu que tem um Picasso, vai até um museu onde ele pode se confrontar com artistas do expressionismo abstrato como Pollock, ele começa a realmente não conseguir decifrar o significado dessa obra. E aí o papel do crítico, da crítica de arte, é extremamente importante. Espero que vocês tenham gostado dessa explicação e bons estudos.